Olá, vamos dar continuidade à autocorreção do capítulo 15, verbo, pessoa, tempo e modo. Nesta parte 2, vamos dar mais ênfase aqui ao tempo e ao modo verbal. Página 190, tempo verbal. Quando nos referimos às ações humanas e aos fatos em geral, nós o situamos em 3 momentos: presente, pretérito e futuro. Os tempos verbais apresentam divisões, com exceção do presente, pois é apenas um. Já o pretérito subdivide-se em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro em futuro do presente e futuro do pretérito. Cada tempo verbal vai indicar o momento em que acontece a ação. Vejamos. Primeira questão. Observe o verbo destacado na frase 1 e responda. O garoto anda de bicicleta. O verbo aqui, anda. Letra A. A ação está acontecendo neste momento. Letra B. Nesse caso, a ação acontece no momento presente, pois o presente do verbo anda indica que a ação acontece no momento da fala. Ainda na página 190, questão 2. Veja o verbo destacado nas frases 2, 3 e 4. Frase 2. O garoto andou de bicicleta. Nessa fase, a ação de andar já aconteceu. O verbo andou está no pretérito perfeito. Por quê? O pretérito perfeito indica a ação passada já concluída antes do momento da fala. Frase 3. O garoto andava de bicicleta quando choveu. Nessa frase, a ação de andar não estava concluída quando choveu. O verbo andava está no pretérito imperfeito, porque indica a ação passada não concluída, mantendo-se a ideia de continuidade. Página 191, a quarta frase, o garoto já andara, igual tinha andado de bicicleta quando choveu. Nessa frase, a ação de andar já havia sido concluída antes da outra ação também concluída, choveu. O verbo andara, igual tinha andado, está no pretérito mais que perfeito, porque indica a ação concluída antes de outra, também já concluída. Portanto, é a ação acabada antes do pretérito perfeito, choveu. Lembrando que o pretérito mais que perfeito, ele pode ser na forma simples, apenas com o verbo, observando aqui, andara, e pode também estar na forma composta, como temos aqui, tinha andado, verbo ter, com o verbo flexionado, andado. Ainda na página 191, terceira questão. Leia agora as frases 5 e 6. O garoto andará de bicicleta. Nessa frase, a ação de andar ainda vai acontecer. O verbo andará está no futuro do presente, porque indica a ação futura que vai acontecer após o momento presente. A sexta. O garoto andaria de bicicleta se não chovesse. Nessa frase, a ação de andar iria acontecer após uma outra ação já ocorrida.
ou seja, o futuro do pretérito indica a ação futura em relação a outra ação já passada. Agora vamos para o modo verbal. Quando nos referimos aos fatos, nós apresentamos como certos, reais, duvidosos, prováveis, hipotéticos. Podemos também exprimir atitude de mando, pedido, conselho ou convite por meio de uma forma verbal. Para cada forma de apresentar os fatos, há um modo verbal. São 3 os modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Primeira questão, na página 192, leia e responda. Utilize lâmpadas adequadas para cada ambiente. Não relaxe, continue poupando energia. Na propaganda, para influenciar o consumidor, os verbos utilize, não relaxe, relaxe, continue e poupe indicam um fato verbal como ordem, pedido ou conselho. Ainda na página 192, segunda questão. As nuvens no céu parecem carneirinhos. Fechem essa porta. Escreva a frase da tira em que o fato verbal expressa uma ordem. Fechem essa porta. Está aqui no segundo quadrinho. Na página 193, terceira questão, leia e compare. Nós fechamos a porta, modo indicativo. Talvez eles fechem a porta, modo subjuntivo. Fechem a porta, modo imperativo. Agora ligue os quadros fazendo a correspondência. Então, pela imagem e pela frase, você vai indicar qual a ação de cada modo verbal. O modo indicativo vai indicar a ação de modo certo, exato, preciso. O modo subjuntivo vai indicar que a ação se passa de modo duvidoso, incerto. E o modo imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho. Página 193 ainda, vamos para a quarta questão. Complete o quadro com o verbo fechar e faça as modificações necessárias. Presente do indicativo. Você já sabe que vai indicar uma certeza dos fatos. Eu fecho a porta, tu fechas a porta. Ele fecha a porta, nós fechamos a porta. Vós fechais a porta, eles fecham a porta. Na página 194, nós vamos ter a continuação da questão. Agora, no modo imperativo, que vai indicar aí uma ordem, um pedido ou um conselho. Feche a porta. Não feche a porta. Fechemos a porta. Não fechemos a porta. Fechem a porta. Não fechem a porta. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo vai indicar uma hipótese, uma possibilidade, um evento duvidoso. Se eu fechasse a porta, se tu fechasses a porta, se ele fechasse a porta, se nós fechássemos a porta
e se vós fechasseis a porta, e se eles fechassem a porta. Correto? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.